Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live da Rainbow Sangha. Hoje, dia 14 de novembro, já chegando o finzinho do ano. E hoje nós trouxemos mais uma convidada para lá de especial, né? Bruna Davi, historiadora e mestre em ciências da religião, que vai conversar com a gente sobre fé, feminismo e fundamentalismo. Três palavras que se convergem, palavras espinhosas por alguns momentos. E hoje, como sempre presente, aqui o nosso monge Kojun, querido da escola Sotoshu de Ribeirão Preto, e o ilustríssimo professor reverendo Ricardo. Seu Eu microfone não ficou ativei o travado aí. som. Vamos começar de novo, então. Bem-vindo a todas, a todos e a todos. Foi uma falha aqui de, de operação, porque eu fui apresentando e não gravou nada. Bom, bem-vindos, então, aos que estão participando conosco aqui, mais uma live da Rainbow Sangha. Hoje, dia 14 de novembro, chegando já ao final do ano, e trouxemos mais uma convidada para lá de especial, a Bruna Davi, que é historiadora e mestre em ciências da religião, para falar com a gente nesse bate-papo sobre fé, feminismo e fundamentalismo. Três palavras que, por vezes, são espinhosas, mas que são muito importantes para nós entendermos essas estruturas. Como sempre, nosso querido monge Kojun, da Escola Sotoshu, de Ribeirão Preto, ilustríssimo professor Ricardo Mário Gonçalves, decano da USP, historiador e missionário da Escola Jodoshin, da onde eu também pertenço, eu, reverendo Jean Tetsuji, da Escola Shin Otani. Bruna, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, inicialmente, pela disponibilidade. Será um grande prazer poder escutar o que você tem para falar com a gente. É inevitável não trazer um livro que me fez conhecer você, né, que é Teologia Fora do Armário, que está autografado por ela, inclusive. Tenho a honra de ter isso, né? O professor Ricardo também tem o livro, né? Então, bom, Yaku-san, mais um monge da Ordem Sotoshu conosco, muito bom, obrigado pela presença. Olá, não podia deixar de dar um oi. Muito bem, e as que chegaram também, Joko e Mariana, por favor, bem-vindas. Bruna, acho que nada mais justo do que deixar o espaço totalmente para você. Mikasa Sukasa, se apresente, conte a sua trajetória como historiadora, como mulher, como religiosa, como cientista da religião. Gostaríamos de conhecer suas palavras. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer esse convite. Eu acho que Teologias Fora do Armário me proporcionou muitas coisas, e uma das belas coisas foi ter conhecido você, conhecido Rainbow Sangha. Então eu agradeço muito por esse convite, essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui nesse sábado de calor em São Paulo para conversar com vocês. Mas é isso, como você mesmo disse, sou historiadora e cientista da religião, mestre em ciências da religião. E também sou lésbica, feminista e umbandista também. Bom, tudo começou quando eu decidi fazer história, há alguns anos atrás, não importa quantos, para não contar a minha idade. Mas aí eu sempre fui muito apaixonada por religiões, né, pelos movimentos religiosos, de uma maneira geral. Então, desde a época da graduação em História, já tinha um tanto quanto esse interesse. E por ser da Umbanda, sempre tive mais interesse ainda sobre o campo das religiões afro-brasileiras, né, que é um tanto quanto deixado de lado nos estudos. E aí, quando eu cheguei no mestrado, né, no programa de Ciências da Religião, eu percebi realmente que essas religiões não tão majoritárias ou não majoritárias, de uma maneira geral, são muito não estudadas, né? E também os movimentos progressistas dentro das religiões, né? É muito importante a gente falar exatamente isso, que enquanto tem muita gente que usa a religião como repressão, tem muita gente que usa a religião como libertação. E é o que eu mais gosto de estudar, na verdade, né? Esses movimentos
libertários dentro das próprias religiões. E aí, enfim, sempre fui militante dos direitos humanos, como uma mulher lésbica, né? Sempre estive à mercê das violências da sociedade, isso também formou um tanto quanto meu campo de ação. E, enfim, fui me envolvendo nos movimentos sociais, comecei a trabalhar em Católicas pelo Direito de Decidir, e aí tivemos esse projeto muito bacana do Teologias Fora do Armário, que vocês estão lindamente fazendo uma propaganda aí, mas que, sim, é um livro muito bonito, que reúne várias autoras e autores, que fala exatamente sobre isso, sobre questões de gênero, sexualidade, voltado para a teologia. Eu mesmo tenho com Leandro Noronha, que é um jornalista querido, um artigo intitulado Gênero, Sexualidades, um olhar através da história, que a gente trata exatamente sobre esse tema, né, sobre como essa coisa do gênero e da feminilidade, das questões LGBT foram construídas através da história, como isso foi encarado pelo cristianismo, que durante muito tempo, né, falando de um contexto ocidental, foi a religião majoritária aí que pautava todas as relações, todos os comportamentos, toda a moral. Então é isso. E aí depois acabei saindo de Católicas e hoje em dia sou uma das cofundadoras de um grupo chamado Feministas, que são mulheres de diversas religiões que lutam basicamente pelo pluralismo religioso, porque aí já falando um pouquinho do tema, o fundamentalismo está muito presente na nossa sociedade, né, falando do contexto brasileiro, está muito presente ainda, então a gente luta no sentido de sermos livres, né, tanto dentro das nossas próprias religiões, como na sociedade de uma maneira geral. Muito bem. Bruna, a gente vê que no seu livro vocês citam muito Beauvoir, Foucault, principalmente, palavras de Santo Agostinho. Como foi produzir esse texto em duas mãos, né, junto com o Leandro? E você começa com o primeiro tema ali do capítulo de vocês dois, né? Gêneros e sexualidade, um olhar através da história. Vamos falar de nós na história. Quem são as mulheres na história? Para você. Olha, bom, primeiro respondendo a sua pergunta, confesso que eu nunca tinha escrito um artigo a quatro mãos, mas como o Leandro é uma pessoa muito querida, nós somos muito amigos, além de parceiros acadêmicos, somos muito amigos, muito íntimos. Então foi um processo bem legal, né? Porque nos entendemos e nos complementamos. Ele como jornalista e também entende muito mais, até você falou de Foucault, entende muito mais de Foucault do que eu. Uhum. Então ele deu todo esse lado filosófico, Foucaultiano, enquanto eu vim mais com essas referências de gênero, né, e historiadores, historiadoras. Então foi nesse sentido uma construção muito bacana, assim. No fim a gente saiu muito próximos e muito renovados desse processo, assim, foi bem, bem legal. Bom, e agora falando de nós na história, e aí a gente fez até essa brincadeira dos nós da história com os nós de quem somos. Sim. Exatamente porque durante muito tempo a gente pode até considerar que as mulheres eram os nós da história, né? Essas pessoas assim não levadas em consideração como indivíduos, né? E é bom a gente falar, Jean, até por eu estar nesse contexto de vocês que vem aí do Sangha, né? Do budismo, a gente fala muito de um conceito ocidental, porque também é importante a gente falar, e até acredito que talvez o professor Ricardo concorde comigo, o ensino de história que a gente tem no Brasil é muito centrado no contexto ocidental, né? Eu até sempre falo isso e sempre disse que, por exemplo, eu não tive aula de história do Egito,
né? Não tive aula de história da Ásia, por exemplo. Então, o lugar de que falo é um lugar muito ocidental mesmo, muito branco ocidental. Então, é esse o meu testemunho, né? Digamos assim. E é isso. Durante muito tempo, com uma grande influência do cristianismo, as mulheres eram relegadas ao espaço doméstico, né? Assim, a gente pegar a Grécia Antiga, Roma, as mulheres nobres, né? Porque mulheres que não eram nobres eram relegadas à situação de escravidão, lembrando que na época antiga a escravidão não é essa escravidão que a gente conhece, né? Um outro jeito de se fazer a servidão, né? Até melhor falar servidão do que escravidão. Então, as mulheres eram sempre relegadas a esse ambiente doméstico, principalmente durante a Idade Média, que tem a lei romana. Então, é muito nesse sentido, assim, de era escondido. Assim, os nós eram escondidos porque era uma coisa que não poderia muito bem ser explicada. Né? A mulher, como um indivíduo, é engraçado para os homens, eu acredito, pensar como que essa pessoa sangra todos os meses, né? Que mistério é esse? O que faz isso, né? Qual é a coisa natural, enfim. E aí a gente fala, né, na Idade Média sobre a Inquisição, por exemplo, que perseguia não só, principalmente os judeus no primeiro momento, mas aí depois tem toda a conceituação das bruxas, né, que eram mulheres que, falando de uma maneira bem simplista, eram mulheres que sabiam mexer com as ervas, tinham todo um conhecimento além da religiosidade institucional, né, religiosidade católica. Então, tinham todo esse movimento de voltar à natureza, aos cultos pagãos, né, como eram chamados. E aí elas eram queimadas, né? Eram, assim, não, isso aí não pode existir, essas pessoas são muito estranhas, vamos queimar. Então, é nesse sentido, assim, até é engraçado pensar que eles, e eu falo eles porque eram homens mesmo, consideravam bruxas porque sim, sabe? Se você tinha uma verruga um pouquinho maior no rosto, pronto, você era uma bruxa. Se cutucava a verruga e você não gritava, então pronto, aí era uma bruxona. Enfim, e aí tem toda essa questão que com o desenvolvimento da sociedade, as mulheres continuam sendo relegadas aos espaços domésticos, e aí até a gente trata, né, no nosso texto o quanto a sexualidade, enfim, não só a sexualidade no sentido de pessoas homossexuais ou heterossexuais, mas a prática sexual, ao mesmo tempo que ela era muito reprimida, ela era muito falada, né? Então as pessoas falavam muito sobre sexo na época moderna, mas ao mesmo tempo não se deveria falar sobre isso, era quase como uma fofoca, né? Enfim, e aí quando a gente tem o advento das ciências, principalmente no século XIX, ciências como antropologia, enfim, a própria psicanálise, né? Essas sexualidades divergentes acabam começa a ser muito questionada, né? Tipo, entender por quê. E aí eu confesso que nisso eu consigo ver um preconceito, né, muito arraigado, porque durante muito tempo ninguém tentou estudar por que as pessoas eram heterossexuais, né? E aí depois, com, assim, essa tentativa de descobrir por que as pessoas são homossexuais, enfim, bissexuais, né, ou qualquer outra sexualidade divergente, e aí fica, não, mas é genético, ou é uma questão social, enfim, tem toda essa tentativa teórica, científica de entender, né, por que é diferente, mas ao mesmo tempo ninguém nunca tentou entender a heterossexualidade por ser a norma, né, por ser a norma imposta, então tá tudo bem, não preciso entender o porquê é normal. Muito bem.
a gente vê um fundamentalismo recrudescente, né, em nosso país, né? A gente vê uma ministra tentando trazer a estrutura da família, o papel da mulher, né, onde ela deve se colocar, o quanto ela deve ganhar. Você acredita que o feminismo ele é um movimento legítimo? Ele está ganhando mais força? Ele se estabilizou? Ele está diminuindo? Como que é a sua percepção como militante e mulher lésbica? Bom, primeiro que eu acho importante falar que o feminismo é um termo muito carregado, né, de significado político, né? Todos os termos, claro, têm muito significado, mas o feminismo assusta. Uhum. Eu sinto isso. Quando a gente chega numa uma pessoa, uma mulher, né, nesse caso, que é muito religiosa, se fala, não, porque o feminismo arrepia. A mulher arrepia, fala, não, feminismo não. Porque é exatamente isso. É uma coisa que tem um significado muito forte, mas ao mesmo tempo, eu acredito que tem tido uma desconstrução bem legal, no sentido das pessoas entenderem que o feminismo, ou que a tendência feminista, é a coisa da equidade entre todos os sexos, vai. Essa coisa do mulheres e homens são iguais iguais na sociedade, né? Se a gente considerar que o feminismo luta por coisas como justiça social, né? É, uma, um equilíbrio nas oportunidades de trabalho, por exemplo, né? Então é engraçado pensar que são duas palavras que começam com a mesma letra, mas significam exatamente a mesma coisas opostas, né? O fundamentalismo, que aí a gente pode falar, como você bem falou, da Damares, que é aquela coisa do, não, tá na Bíblia. E é importante falar também que o fundamentalismo é aquele movimento de leitura do livro sagrado, né, no caso a Bíblia, sem nenhum tipo de crítica. E é isso que as pessoas fundamentalistas tentam fazer. Tipo, olha, tá na Bíblia. Tá na Bíblia que a homossexualidade é pecado, mas ao mesmo tempo tá na Bíblia que você não pode trabalhar no sábado, ou que você não pode usar roupa que tenha 2 tipos de tecidos diferentes. Eu acho que já ia todo mundo pro inferno só nessas duas coisas. Então, é nesse sentido, assim, são duas coisas opostas que assim, de uma maneira se complementam, porque tem muita gente, eu conheço, assim, tenho muitas amigas que têm um trabalho maravilhoso, estão dentro das religiões e são biblistas, estudam a Bíblia e são extremamente feministas. Então, o fundamentalismo é uma coisa que a gente precisa combater, claro, porque ele está aí, né? Ele está aí, é muito, muito nocivo para a vivência das mulheres, porque a interpretação da Bíblia é uma interpretação fiel da Bíblia é uma coisa muito complicada. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o feminismo está crescendo. O feminismo como... Não o feminismo político, né, digamos assim, mas o feminismo subjetivo, do empoderamento das mulheres. Eu vejo meninas cada vez mais novas se colocando como feministas e se colocando como praticante de religião também. No nosso próprio grupo, nas feministas, tem meninas super novinhas, tem 18, 19 anos, fala, não, eu sou evangélica e sou feminista e tá tudo e luta dentro das suas próprias comunidades. Eu acho que é isso que faz a diferença, assim, sabe? Essas meninas, essas mulheres se entenderem como religiosas e como feministas, no sentido de fazer a diferença dentro da sua própria comunidade, sabe? Eu fiz essa provocação porque o nome feministas deve incitar a curiosidade de muitas feministas e de muitas mulheres religiosas que não são feministas, né? Esse termo foi muito bem construído, né? Eu acho que é muito bem-vindo, né? Sim, é muito legal essa provocação,
porque dentro do próprio movimento feminista existe um preconceito com mulheres religiosas. Eu gosto sempre de falar isso, que todo mundo, a maioria das pessoas de fora tem essa visão de que o movimento feminista é uma coisa maravilhosa, né? E, infelizmente, dentro do próprio movimento feminista, a gente tem muitos casos de preconceito contra mulheres praticantes de religião, mulheres lésbicas. Existe uma lesbofobia muito forte dentro do movimento feminista. Hoje em dia menos, claro, né? Porque, enfim, mas se a gente fizer um retrocesso histórico, existe muito relato de feminista lésbica que saiu de grupo, ou que faz manifesto falando sobre isso, exatamente porque tudo que é divergente, mesmo tudo que é divergente do divergente é considerado como estranho, né? Até por isso que é legal que a gente começa a usar a palavra queer, porque o queer é o estranho, né? Então, essa identidade queer é uma coisa bem legal da gente falar até também. Mas em relação às feministas, eu me empolgo, acabo indo longe, voltando a falar sobre as feministas. Mas é isso que eu queria conhecer. Que bom, porque quando eu vejo, eu já estou falando lá de movimento queer, e você me pergunta sobre as feministas. Sim, sim, mas é isso que a gente quer escutar. E aproveitando você falando de teologia queer, porque a gente recebeu a Ana Esther no mês passado, e o Ícaro, que infelizmente de última hora não pôde estar presente, ao mesmo tempo que se fala em teologia queer, a gente quer começar a falar de budologia queer. Então, assim, ele está ali tomando a frente dessas leituras, desses estudos, e de repente a gente sai também junto com vocês para uma outra leitura, né? Mas a gente quer escutar mais sobre as feministas e eu quero, assim, abrir espaço também para os nossos queridos participantes. Professor Ricardo Mário, como historiador e religioso, fazer suas colocações, Monge Kojun, Joko e Silvia, por favor, e aos que estão assistindo também no Facebook, façam as suas perguntas que eu estou monitorando aqui no chat e aí eu leio em seguida, tá bom? Então, está lançada a peteca. Quem que pega a peteca? Então, eu gostaria de começar, né? Por favor. Em primeiro lugar, eu queria saudar a minha duplamente colega Bruna, eu digo duplamente colega, porque eu também sou historiador e também me vejo como cientista das religiões, né? E é muito gratificante aqui dialogar com uma colega, né? Inclusive, eu li esse livro com atenção, li com muito carinho o seu trabalho, por ser trabalho de uma colega, né? De uma historiadora, né? Agora, na minha trajetória, além de ser um especialista em religiões orientais, especialmente o budismo, né? Eu tenho tido ao longo da minha vida alguns namoros em outras áreas religiosas. Houve um momento em que eu me interessei profundamente por religiões afro. Inclusive, eu fiz um curso de pós-graduação em história da África, né? E durante alguns anos eu lecionei História da África Negra para os alunos de graduação em História. O meu curso era dividido em duas partes. Eu dava uma introdução geral à história da África e dava uma parte também de cultura afro-brasileira, né? E nesses tempos em que eu estava bastante ligado a estudos africanos, eu percebi uma coisa, né? Havia muitos colegas nossos, né? Tanto na área de história como ciências sociais, antropologia, etc., que se interessavam muito por religiosidade africana. Alguns chegavam mesmo a praticar, a frequentar terreiros e a praticar. Agora, eu percebi uma coisa, né? A maior parte desses meus colegas se interessavam muito mais pelo candomblé do que pela umbanda, né?
diziam eles que o candomblé seria uma tradição africana mais purista, né? Hoje eu cá tenho minhas dúvidas, até que ponto purista. E a Umbanda interessaria menos a eles, porque revelaria um grau muito maior de sincretismo com a religiosidade dos brancos, né? Então, o candomblé seria, digamos assim, o religioso africano em estado puro, né? Então, essa era a mentalidade dominante dos meus colegas que se interessavam por religiões afro, né? Então, eu faria uma pergunta a você, sendo historiador e cientista das religiões, por que Umbanda e não Candomblé? Gostaria de começar por aí. Bom, obrigada, professor Ricardo. Nossa, é uma honra compartilhar essa telinha com o senhor aqui. Nossa, um companheiro aí muito, muito prestigioso da minha profissão. Eu fico muito feliz, na verdade, de ter essa oportunidade. Então, obrigada. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, sobre Candomblé e Umbanda. Porque é exatamente isso que o senhor está falando. Durante toda a minha trajetória que eu comecei a estudar as religiões afro, os grandes estudiosos de religiões afro-brasileiras estudam o candomblé por causa dessa pureza. Né? Eles falam da pureza porque está próximo aos rituais africanos. E eu sempre adoro falar que o candomblé é uma religião brasileira tanto quanto a Umbanda. Se você chegar em África, você não vai achar o candomblé. E eu geralmente desaponto muitas pessoas quando eu falo isso, porque o candomblé nasce no Brasil em meados do século XIX, como uma religião de resistência, nasce num quilombo em Salvador, por uma mulher, inclusive. É muito importante a gente falar isso, que o candomblé é uma religião extremamente matrilinear. Então, as mães de santo são presenças muito fortes, né? Muito bonitas, inclusive. Então, é muito complicado você falar o candomblé é uma tradição pura, porque não é. Ele pode ter tido menos contato com outros elementos de outras religiosidades, como a Umbanda, que realmente traz mais elementos católicos ou elementos, né, das religiões nativas, como, enfim, a pagelança e tudo mais. Mas eu confesso que o termo para essas pessoas é preconceituoso e desrespeitoso com a Umbanda, que é uma religião linda. Assim, tem muitos elementos que são um pouco estudados, né? São extremamente pouco estudados e de uma riqueza que você fala, gente, como que ninguém se interessou por isso? Né? E aí tem a coisa do candomblé como grande tradição africana no Brasil, e de uma maneira ou outra sim. Eu acho que nasce como uma resistência muito forte, ainda um lugar de resistência, mas a Umbanda também nasce como uma religião de resistência, exatamente contra a força branca das religiões, do espiritismo, da Igreja Católica. Então, as entidades de Umbanda nascem no sentido de acolher quem não era acolhido em outros lugares. Né? Porque não é só porque você é um médium que você vai se sentir confortável no espiritismo ou no candomblé, que tem uma outra dinâmica ritualística da Umbanda. Por mais que tenha aproximações, como o culto aos orixás, são religiões extremamente diferentes. É a mesma coisa da gente falar que a igreja protestante é a mesma coisa que a igreja católica, só porque é cristão. Então, eu considero de um preconceito sem tamanho, assim, até porque eu gosto de sempre trazer um elemento muito importante da Umbanda, que não tem nenhum, que eu, como estudiosa, não consegui reconhecer ainda em nenhuma outra religião dessa maneira tão forte, que são as pombagiras.
Pombagiras são entidades, mulheres, que são mulheres livres, que se manifestam em prol da liberdade das mulheres, né? E elas não existem no candomblé, até porque essa questão das entidades não existem no candomblé, né? Assim, é bem diferente a coisa ritualística da conexão da pessoa fiel com o mundo espiritual, né? Então, as pombagiras são uma das formas de fazer essa conexão com o mundo espiritual. E elas são empoderadas, elas são lindas, elas são livres, né? Então, e aí eu até tenho um outro livro que chama Baixou o Santo no Reino dos Céus, já fica aí a indicação também, que é fruto da minha tese de minha dissertação de mestrado, que eu falo isso, que o problema é que todas as religiões são feitas de pessoas. E aí, quando as religiões são feitas de pessoas, elas aplicam os seus próprios preconceitos às religiões, né? Então, para o mundo espiritual, independe se você é uma pessoa negra, uma pessoa branca, lésbica, bi, pan, trans, cisgênero. O que importa é você ser uma pessoa completa e ser feliz com quem você é. Mas aí chega nas religiões, seja no candomblé, que tem toda uma questão ritualística, que tem algumas ações que só podem ser feitas por homens ou por mulheres, ou na Umbanda, que tem homem que não incorpora pombagira, porque é uma mulher, eu vou incorporar uma mulher? Por favor, né? Então, é muito isso, assim, eu acho que a Umbanda é pouco explorada exatamente porque tem um preconceito sobre ela, sobre o fato dela estar próxima às pessoas mais pobres, por exemplo, porque nasce na periferia do Rio de Janeiro. Tem a questão da negritude também, claro, por ser considerado uma religião negra, mas nem tanto, porque a religião negra é o candomblé. Então, a Umbanda fica nessa área cinza entre um catolicismo popular, um candomblé purista e uma religião indígena modificada. Então, eu acho que essa falta de interesse vai dessa trava no olho, sabe? De conseguir enxergar o outro ou a outra. Retomando o que eu estava dizendo para você, realmente poucos cientistas sociais se interessavam por Umbanda, mas eu encontrei uma exceção, um pesquisador chamado Dilson Bento, autor de um livro muito interessante sobre Umbanda, Malungo, Decodificação da Umbanda. Ele fazia uma análise fenomenológica da Umbanda, baseado em Eliade, baseado na psicologia analítica de Jung, uma análise extremamente sofisticada e criativa, né, da Umbanda. E ele era um artista. Naquela época, anos 70, eu tinha um pequeno grupo de estudos de religiões comparadas que se reunia em casa, e um dia veio o Dilson Bento trazendo uma escultura de Exu, que ele próprio fez. Não é? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Um cientista social fazer um trabalho de análise fenomenológica da Umbanda e ainda atuar no campo artístico, me trazer uma escultura de Exu, realmente foi uma grande exceção que eu conheci, não é, na minha vida. Não é? Então, eu fico muito feliz, não é, por ter uma companheira de estudos, também militando na área da Umbanda, que sempre foi uma religião, para mim, muito simpática. Eu estive várias vezes em centros de Umbanda, né? Sempre fui muito bem recebido, com muito carinho, com muita hospitalidade, me senti em casa. Né? E olha que eu venho de um ambiente algo preconceituoso, porque minha família era de formação kardecista, e minha mãe me dizia, olha, nós somos espíritas
de Allan Kardec, porque tem um outro espiritismo aí, ela chamava de baixo espiritismo. Na época, a Umbanda era conhecida como baixo espiritismo. Esse aí nós não temos nada a ver. Realmente, chegou um certo momento que esse é que chamou mais a minha atenção e começou a me interessar, né? Então, lhe felicito bastante, né, por essa sua trajetória, né? Espero que, com a sua vivência, com seus trabalhos, você ajude a difundir uma outra imagem da Umbanda entre nós, uma imagem assim, muito mais exata, muito mais profunda, né, do que as vulgaridades que se dizem por aí, né? Eu agradeço, professor Ricardo, pelas suas palavras. Eu estou nesse movimento mesmo de tentar aí decodificar a Umbanda, trazer mais para próximo. E o senhor falando, eu lembrei, existe um outro pesquisador que é o Lisias Negrão. Eu não sei se o senhor conhece. Lisias Negrão, eu conheci pessoalmente, era colega da USP. Olha, eu aqui estudo o livro dele e o senhor conheceu pessoalmente. Quem sou eu, então, para falar sobre Lisias Negrão, não é mesmo? Mas só para retomar que ele usa esse termo, igual o senhor usou, o baixo espiritismo, né? O alto espiritismo e o baixo espiritismo. Então, eu não preciso nem falar nada mais sobre isso. Excelente. Um papo entre dois historiadores, a gente fica deslocado, né? Porque eles são os crânios aqui que, né? A gente tem uma geração, duas gerações incríveis aqui, né? O professor Ricardo, que vem desde os anos 60, né? Foi professor da USP, o primeiro brasileiro não nipodescendente a se ordenar numa escola budista japonesa. E agora a Bruna, numa outra ótica, num outro momento histórico, fazendo análise do mesmo assunto, só que olha como, né, o mesmo assunto se coloca em posições diferentes, né, chamando baixo espiritismo, né, e hoje a Umbanda é uma religião legítima, né, é rico, é riquíssimo isso, é maravilhoso, vocês dois são incríveis, realmente, muito obrigado. Quero passar para o nosso querido Kojun Sensei. Faça a sua provocação, por favor. Muito obrigado. Bruna, é muito gostoso te ouvir e conhecer um pouco da sua trajetória. Quando você falava a respeito da questão, né, do papel da mulher, enfim, eu gostaria de te ouvir um pouco mais a respeito do lugar do desejo, mas o desejo da mulher, né, que a gente sabe, historicamente, a nossa sociedade é uma sociedade que reprime o desejo do feminino, muito disso, claro, são várias as vias, muitas vezes relacionadas inclusive aos próprios dogmas religiosos judaico-cristãos, mas né, que alimentam também essas matrizes racistas, no sentido de que transformam o corpo de determinadas mulheres, de determinadas identidades femininas mais desejáveis que outros, e também por essas matrizes de pensamento mais sexistas ou mais machistas, mais especificamente, que também colocam as mulheres no lugar ou do objeto ou da não possibilidade do desejo. E eu gostaria de ouvir um pouco você falando sobre como é que você vê isso hoje, né? Qual é esse lugar do desejo feminino, né, com relação às religiões? O que você tem percebido nas suas buscas, nas suas leituras, nas suas conversas né, nos grupos que você tem, né, com quem você tem se relacionado? Conta um pouco para a gente, por favor. Olha, eu acho que eu vou começar, então, contando uma história que eu nem sei se é muito permitida para o horário, mas a gente finge que está tudo bem. Eu queria contar, então, como surgiu o vibrador. Vocês conhecem essa história? Não. O vibrador surge porque no fim do século XIX, começo do século XX,
as mulheres eram consideradas como histéricas. E aí elas eram internadas e ninguém conseguia entender como fazer isso. As mulheres eram histéricas, essas mulheradas aí, louco, tudo louca. E aí os médicos entenderam que o prazer sexual dessas mulheres era a forma de deixar elas calmas. O orgasmo era uma forma de deixar a mulher calma. Pois é. E aí eles cansaram, né? Porque eles tinham que usar a mão para proporcionar prazer para essas mulheres. Eles inventaram o vibrador. Então, eu acho que essa história já quer dizer muita coisa sobre como é encarado o prazer e o desejo da mulher, ou não é encarado, né? Se você, e aí já falando até da moral religiosa, você pensa moral religiosa, o sexo é só para procriação, para você procriar, você só precisa do orgasmo masculino, você não precisa do orgasmo feminino, né? Então, essa coisa do desejo ou do prazer sexual nunca foi uma coisa assim, claro, falando de uma maneira generalista, né? Porque, enfim, as mulheres durante toda a história tiveram relações homossexuais, entenderam o que era uma masturbação, enfim, até hoje, se você quer saber, a masturbação feminina é um tema extremamente tabu. E aí, porque você pensa que a maioria dos meninos tem a sua vida sexual incentivada bem cedo, tem pai que leva o filho para transar com uma garota de programa, por exemplo. Em relação às mulheres, isso não é visto, né? A sexualidade feminina é uma coisa totalmente não explorada ou não vista, se a gente dentro de um contexto religioso, né? Então, a coisa do desejo e eu acho que no senso comum uma mulher que tem desejo é uma mulher que não é desejável. É engraçado pensar isso, né? Porque se uma mulher se impõe, eu até estava conversando com uma amiga minha sobre isso esses dias. É uma mulher hétero me dizendo que é muito complicado ser hétero e se relacionar com homens, porque os homens se sentem intimidados quando é uma mulher que tem muita atitude e chega e fala o que quer. E hoje em dia eu vejo um movimento muito bacana das mulheres contarem para os caras que eles são ruins de cama. Entendeu? Fala pro cara que ele é ruim, que ele não fez o serviço direito. Entendeu? Porque é exatamente isso. Durante 2000 anos, digamos assim, essa sexualidade foi reprimida, tinha esse papel da mulher como submissa. Hoje em dia a gente fala de um negócio chamado estupro marital, né? Durante muito tempo isso não foi falado, porque se a mulher está casada com o cara, ela é obrigada a transar com ele, né? E hoje em dia a gente já consegue encarar isso como uma violência, né? Que sempre foi uma violência, mas agora a gente consegue chamar isso de violência, assim como um monte de outras violências contra a mulher, inclusive a violência do desejo silenciado, a gente pode considerar também. Não sei se respondi sua pergunta ou viajei muito. Não, respondeu sim, eu gostei bastante, inclusive, das suas colocações, e especialmente né, pensando, né, que o lugar do desejo da mulher como sendo, né, você falou uma frase que eu achei preciosa, né, que as mulheres que desejam não devem ser desejadas, não podem ser desejadas. Né? E eu fiquei aqui pensando, falei, gente, e é claro, a gente vai olhar para toda a nossa história, né, história de vida, inclusive, do que a gente ouviu, enfim, né? Nós, né, aqui temos 3 homens nessa sala que, de alguma forma, tivemos, né, um pouco desse contato com a masculinidade vigente, né, que, de alguma forma, foi imposta ou tentaram impor e que a gente, de alguma forma, também acabou trazendo para o processo de construção e que vai precisar ser desconstruída, sem dúvida.
Mas, e aí eu ouvindo isso, eu falo, puxa, é verdade, como a gente tem nessa, né, na nossa história, né, há muito tempo, essa ideia de que a mulher que deseja não é uma mulher desejável para o homem, não é adequado que ele tenha uma mulher dessas ao lado dele. E aí você falou uma outra coisa que eu também achei extremamente precioso, né, das mulheres que hoje, quando, né, têm atitude, vamos dizer assim, né, deixam os homens, fazem com que eles se sintam diminuídos, né, diante. Mas olha que, e eu achei fantástico, porque tamanha a fragilidade da masculinidade, porque ela só é possível se imposta, se subjugar o sexo ou o desejo da mulher. E quando quando esse desejo pode ser dito, o homem desaparece, né? É impressionante isso. E a gente realmente precisa falar disso, né? O que é esse tipo de sexualidade, então, ou na verdade, papel social, né? Porque é uma sexualidade extremamente frágil mesmo, né? Mas que tipo de papel social que a gente construiu para a gente, baseado em quê? Em que tipo de valores, né? Que faz com que a gente, para se afirmar, precisa subjugar o outro? E é interessante porque a gente vai ver isso também, a reprodução desses valores nas relações homoafetivas, né? E agora, assim, ouvindo você falar, eu fico pensando, gente, a gente não sai dos estereótipos, mesmo tentando fugir deles, é muito difícil. Né? Pensando no estereótipo como aquela a marca, né? aquele elemento como uma forma, né? Como aquilo que procura encaixar a gente em alguma coisa, né? Em algum modo de funcionar. Maluco, interessante isso. Quando você está falando, eu geralmente falo que são as caixinhas que tentam Perfeito. encaixar a gente. Que tem as duas caixinhas maiores, né? A feminilidade e a masculinidade. A masculinidade só funciona quando imposta sobre uma feminilidade e os papéis de gênero, né? Coisas como força, esperteza e força física também está relacionada ao masculino, e coisas como sensibilidade, facilidade com lidar com as pessoas, porque geralmente homens são aquelas pessoas brutas que não sabem conversar, né? Então, essas duas caixinhas, e aí ficam tentando enfiar a gente nessas caixinhas, né? Quando você tem uma relação homoafetiva e eu não performo gênero e minha companheira já é mais feminina, e aí chega e fala, mas quem é o homem da relação? Ou quem é a mulher da relação? Quando você tem dois homens também, né? Ah, não, mas um é passivo, outro é ativo, então um é um homem e outro é a mulher. E aí essas coisas se misturam, né? A identidade de gênero, ou homem ou mulher, e a coisa da sexualidade, porque se você é passivo, você é a mulher da relação. Se você é ativo, então você é o homem. E o quanto essas caixinhas tentam colocar a gente nas caixinhas, e aí acabam, né? É muito nocivo para nossa subjetividade, para nossa construção, né? Se a gente sofre um monte de violências na vida, começa pela família, e aí a sociedade fala assim, você não é uma mulher desejável porque você não usa salto alto, por exemplo, ou você não é uma mulher porque, se você fala das pessoas trans, por exemplo, é assim, absurda a transfobia, né? O que é uma mulher? O que é ser uma mulher, né? E aí, claro, né, fala isso, lembra de Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se. Porque o ser mulher é uma coisa carregada subjetivamente de muitos elementos. E é engraçado a gente pensar que esses elementos podem ser mudados através da história.
porque há 200 anos atrás as mulheres usavam espartilhos. Né? Hoje em dia, e ainda bem, a gente queima sutiã na rua. Então é mais ou menos essa dicotomia bem violenta assim, sobre o que você está falando. Não tem como trazer um outro contexto histórico em paralelo, que é o mundo pós-moderno, capitalista, consumista, que cria também, delineia o perfil de uma mulher para poder ter um consumo de mercado, né? Então, a mulher feminina é só ir num shopping center que a gente vê como que a mulher deve se vestir, né? E como o homem deve se vestir. O que é um homem também? Um homem sul-americano, ele tem que ser bronco, chucro, ogro, né? Agora, um homem parisiense ou um homem milanês, que tem uma elegância, ele é tido como... ele é viado, né? Os argentinos também são bem considerados como viados, viu, Jean? Os argentinos também têm esse estereótipo. Né? Da vez que eu fui para o Japão, o homem de Tóquio, que se veste super elegante, eu fiquei deslumbrado. Falei, gente, eles são muito finos. Né? E você fala, nossa, mas num país latino como o nosso, eles passariam como homossexuais, né? Seriam taxados. Tudo viado. Vamos falar o termo certo, tudo viado, né? Pois é. Não tem o que conter mais, né? Não tem o que falar. Não. Acho que esse contexto histórico ele também pesa na feminilidade e na masculinidade, né? Pesa, não, com certeza. Um exemplo muito simples é você pensar que antes as mulheres usavam vestidos muito longos e sapatos muito baixos. Agora as saias diminuíram e os saltos aumentaram. Sim. Então, de qualquer forma, é um controle do corpo feminino, seja com a saia para não mostrar ou com o salto para não conseguir correr. É um controle do corpo feminino. A manipulação dos corpos, né? Olha, a gente recebeu um comentário aqui do Sam Rodrigues, que diz assim, por muito tempo, o único sexo era o masculino, sendo o feminino apenas uma malfunção deste. É exatamente isso, né? Como eu citei no começo, durante muito tempo, e até hoje, né? As mulheres é aquele outro, né? O conceito de outro mesmo, o outro construído, que eu não entendo, né? Como o homem branco, heterossexual, cisgênero é o padrão social, então tudo que não é isso é o outro. Uhum. Então os outros, ou as outras, ou os outros, são muito difíceis de ser entendidos. Sim. Porque o padrão está dado, é o padrão vigente, e a gente sabe que ainda infelizmente, 2020, pandemia, o padrão ainda é esse, né? E aí é muito... E aí joga a mulher como sexo frágil, né? Porque já que eu não entendo, então eu vou dominar e falar que é frágil, porque eu tenho que proteger. Né? Então, é um sexo... é uma coisa separada, né? Então é uma construção subjetiva muito, muito louca. E o homem, uma vez eu escutei que o homem, ele odeia o feminismo, ou odeia as mulheres lésbicas, porque ele fica indignado de como que duas mulheres podem ter o prazer sem a presença dele, né? Ou seja, ele que é o determinante para ter o prazer, né? Porque falar de orgasmo feminino é uma coisa inaceitável, né? É um tabu, como você comentou, né? Uma mulher, uma menina, né, se masturbar aos 12, 14 anos, porque ela começa a ter os seus desejos sexuais, é inaceitável. Você acha que isso teria algum alinhamento com, vamos puxar para a religião, manter a pureza de uma menina, de uma adolescente, alinhado à figura, eu vou ser bem provocador agora, alinhado à figura de Maria? Porque uma vez eu escutei isso, sabia? De você alinhar a mulher à figura de Maria, né? E aí, respondendo a sua provocação, eu faço uma provocação. Por que você acha que Maria é muito melhor falada do que Madalena, por exemplo? Porque é exatamente esse o exemplo de mulher. A mãe, a subserviente à família, que é o que... E Maria não era isso. Maria não era. Maria era uma mulher maravilhosa, uma mulher de seu tempo, mas uma mulher maravilhosa que bancou quem era, mas a gente tem esse ensinamento de que era uma mulher
subserviente, que fez a vontade de Deus, e é isso, é esse exemplo a ser seguido, né? A virginalidade, né? Essa coisa da Mulher virgindade pura. de Maria, isso, a pureza. É esse o modelo a ser seguido, a pureza e a subserviência. Sim. E não existe ninguém melhor para representar isso do que a mãe de Jesus, Sim. que fez Jesus nascer sem o contato impuro do sexo, né? Porque o sexo é uma coisa impura, querendo ou não. Serve só para o que serve, que é a perpetuação da espécie. E aí, até por isso, a gente tem o preconceito com relações homoafetivas, porque a gente não está gerando ninguém, né? Uhum. Ainda bem, inclusive, porque o mundo já está bem populoso. Já está bem cheio. Já está bem cheio, exatamente. Mas é isso, esse modelo de pureza, de assim, subserviência mesmo, que é o a ser seguido, e você tendo, através da história da Igreja Católica, mulheres nesse sentido que para ser seguidas, como a Maria, como Madre Teresa de Calcutá, falando de um exemplo mais novo, ou as santas da Idade Média, Santa Teresinha, enfim, todos esses exemplos de feminilidade calada, digamos assim. Ontem eu assisti um filme que foi lição de casa da minha pós, e mostra muito isso. O filme se chama A Fonte da Donzela, e retrata muito bem a pureza da menina, a única filha do casal, né, na Suécia no século XV ou XIV, e ela acaba sendo violentada por 3 pastores. E esses pastores, nas suas andanças, encontram uma casa que é justamente dos pais da menina. Só que, para pagar a hospedagem, eles vendem a roupa da menina. Né? Então, assim, é uma trama que mostra a questão da redenção, da religiosidade, porque ela morre pela pureza da sua sexualidade, né? Então, acho que o professor Ricardo talvez possa comentar do filme, não sei se o senhor chegou a ver, porque é um filme antigo, ele é de 1959, estamos falando aí de filme do século da década de 60, né? Então, mas mostra essa coisa da pureza, que tenta, que aí eu vou trazer o outro ponto da nossa conversa, né? Que é o fundamentalismo, que tenta de qualquer custo manter, como por exemplo a gente vê em ações recentes, né, do próprio governo, da ministra, da questão da abstinência sexual na adolescência, né? Ou seja, manter a castidade até o casamento, manter esse padrão, né? Exato. Professor, por favor. Sobre o filme eu não posso falar nada porque eu não conheço, mas você falou na Madalena e eu gostaria de falar a respeito, não é? Vamos lá. Não sei se vocês sabem, né? Na realidade, temos 2 cristianismos. Quando me pedem para falar sobre uma abordagem comparativa entre cristianismo e budismo, eu respondo sempre, sim, mas de que cristianismo vocês estão falando? Do das igrejas ou do outro? O outro? Mas que outro? E tem outro, tinha um outro que foi perseguido, que foi reprimido, né? Que foi o cristianismo gnóstico, o gnosticismo. Não sei se Bruna já leu alguma coisa sobre gnosticismo, né? É um movimento dos primeiros séculos do cristianismo que foi perseguido e reprimido pelas igrejas. Os manuscritos foram queimados, mas sobrou uma coleção que foi conservada, por acaso, numa biblioteca perdida no deserto do Egito, num lugar chamado Nag Hammadi, e foi descoberta em 1945. Os textos gnósticos ou a biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Então, ali você encontra evangelhos diferentes desses que ficaram na Bíblia e outros textos, outros tratados que te passam uma outra imagem do cristianismo, né? Quer dizer, nas igrejas que passam
a imagem de um Deus feito homem, nascido de uma virgem, né? Os textos gnósticos falam de um mestre esotérico que passava instruções esotéricas muito parecidas com as dos mestres budistas do Extremo Oriente. O gnosticismo e o budismo, nesse ponto, são muito próximas. E esses textos colocam uma oposição, uma tensão entre Madalena e Pedro. Pedro querendo afirmar a sua autoridade patriarcal masculina, e Jesus tomando o lado de Madalena e dizendo: Pedro, você está por fora, você não está com nada. E ele beijava Madalena na boca, na frente dos discípulos, e dizia: esta aqui é que é a minha discípula querida, dileta, esta é que sabe das coisas, vocês homens estão por fora, né? Então, essa relação entre Jesus e Madalena nos textos gnósticos é muito interessante. E tem uma outra relação interessante entre o primeiro mestre gnóstico, Simão, o mago, que andava acompanhado por uma mulher chamada Helena, que ele tinha resgatado num bordel na cidade fenícia do Tiro, e ele apresentava Helena como encarnação da Sofia, da sabedoria divina, e contava toda uma narrativa de que essa Helena, numa vida anterior, teria sido Helena de Troia. Então, olha, um outro cristianismo que passa uma imagem da mulher completamente diferente desse cristianismo que vingou aí nas igrejas, né? E não é à toa, então, que os textos gnósticos foram destruídos, foram queimados, e só se conservou uma biblioteca aqui por acaso. Vale a pena você estudar os textos gnósticos, eles que passam outro tipo de cristianismo, diferente desse fundamentalismo que está por aí nas igrejas, né? Agradeço muito a indicação, professor. Vou procurar, com certeza. E só complementando o que o senhor está falando, é nesse sentido mesmo, né? A Igreja Católica, quando se institucionalizou e ficou forte, deixou de lado tudo que não importava e, enfim, construiu a sua própria doutrina e tal. E a gente fala de um cristianismo, mas eu acho que é muito mais legal a gente falar das coisas que a gente não sabe sobre Jesus, exatamente como esse tipo de coisa. Porque eu, particularmente, acredito que Jesus era um cara muito mais legal do que a gente tem e sabe por aí. Exato. Então, você tenta ler, por exemplo, o Evangelho Gnóstico de Tomé, ou Tomás. Ele te passa a imagem de um outro Jesus. É um Jesus que fala em frases enigmáticas. Ele é um mestre iniciático, transmitindo conhecimentos secretos e convidando as pessoas a despertarem. Vocês estão adormecidos, estão embriagados, acordem, né? Então, e celebrando sempre a figura de Madalena. Na última passagem do Evangelho de Tomé, ele dá um pito muito sério em Pedro: cai fora, Pedro, você não está com nada, né? Quem está com a verdade é essa aqui, essa que sabe das coisas, né? E aponta para Madalena, né? Muito interessante essa literatura gnóstica. Muito bem. Codium, quer fazer alguma colocação nessa costura toda? Não? Não, eu achei interessante, na verdade, voltando um pouco antes no que a gente falava a respeito do lugar da mulher na religião, e para dois aspectos. A gente tem, então, e trazer, claro, para esse momento, né, que o professor Mário também comenta. É curioso porque a Bruna, né, faz aquela retomada e a gente chega na ideia da mulher pura e tal, e ao mesmo tempo do papel da mulher que né, que não há, um lugar que não há para a mulher nesse modelo religioso, e eu me lembrei que a mulher era um pedaço do homem, né, feita da costela do homem.
né? E eu ficava pensando, por que ela não pode ser feita do barro também? Uhum. Né? Esse foi sempre o meu questionamento religioso na infância. E é interessante porque, de fato, né, é uma mulher que não tem lugar ou não tem existência se não for pela existência do homem. Né? E eu acho que isso é, né, desesperador, eu fico imaginando. E aí, né, por incrível que pareça, por outro lado, como é possível que uma religião tão ligada ao masculino abstenha do homem para criar a sua figura principal? Porque a Virgem Maria não precisou de um homem para conceber Jesus. Mas isso ninguém leva em consideração, porque afinal de contas Deus é uma figura masculina, né, segundo essa lógica, então tá tudo certo, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Que ninguém questiona, né, a desnecessária potência masculina no ato da criação de Jesus. E esse, né, terceiro aspecto, né? Puxa, por que será, né, que é tão prejudicial para né, a tradição cristã ter a presença de Madalena, né, de Maria Madalena no contexto religioso, né? Por que ela não poderia ter sido, de repente, a sucessora, né, dos ensinamentos? Por que não poderia ela ter continuado a igreja? Por que ela não poderia ser aquela que edifica a igreja? Né? Por que precisava, né, colocá-la no lugar da mulher que é desejante e não pode ser desejada, né, como a gente estava falando antes, e tudo aquilo que ela sabe, que ela pode ensinar, é renegado, né? É interessante essas, né, eu deixo essas ideias mais como provocações mesmo, para a gente pensar o que foi que a gente fez ao longo desses 2000 anos de história, né, um pouco mais do que isso, né, mas o que a gente está fazendo, né, e por que também, por outro lado, com esse tempo todo, por que é tão difícil mudar agora, né? É legal você falar essa coisa da não necessidade do homem e da extrema necessidade de uma mulher, né? Exato. Jesus só nasceu porque existia uma mulher para gerá-lo, né? Se na cosmologia cristã ela nasceu sem o contato sexual, que a gente sabe que é impossível, né? Sim, fisiologicamente isso ter acontecido, mas essa discussão do nascimento de Jesus acho que é para um outro momento. Mas a necessidade de uma mulher para que nasça uma religião, né? Porque foi Maria que deu a luz a Jesus, né? Não foi uma loba igual na história de Roma, por exemplo, né? Então é isso. E aí, em relação a Madalena, eu acho que a gente volta a falar sobre o medo de pessoas livres. Porque, claro, a gente conhece, eu pessoalmente conheço pouco da história da Madalena, indivíduo Madalena, mas eu acredito que era uma mulher livre. Então isso traz muito medo, porque se você é livre, você não tem medo. É como nós, pessoas dissonantes, lésbicas, gays, bissexuais. Claro, a gente tem medo, porque as pessoas causam medo na gente, mas eu não tenho medo de subjetivamente me assumir como lésbica. Isso causa muito medo em quem quer causar medo em mim. Não sei se faz sentido, mas é essa questão do o medo que causa o outro causa medo, porque é o outro. Então eu vou acabar com o outro. Porque É um narcisismo, né, que a gente tem socialmente falando. Então, quer dizer, quando vocês estavam comentando, tudo que é diferente de mim me apavora. E eu contra-ataco, né, para não mostrar medo, amedrontando o outro, né? Eu quero trazer uma frase exatamente. aqui do livro, que está no seu capítulo, de Simone de Beauvoir, que diz assim: a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo.
Acho que isso diz É. bastante também, né? Bruna, o seu amigo Leandro Noronha está presente. Ele mandou um oi aqui. Então, Querido, um beijo, Leandro. minha querida amiga, né? Então, eu quero ler alguns comentários aqui que chegaram aqui para a gente, né? Então, eu não sei ler seu nome, me perdoa. Jaganatha, eu acho que é assim, né? Patriarcado que Jesus ia contra, até mesmo defendia as prostitutas do apredejamento. Um feminismo revolucionário. Chamava o Deus dos exércitos de Abá, papaizinho, como as crianças e as mulheres do campo o chamam. E uma para o Kojun, do Oda, eu não sei se é San de Pisol, desculpe, me perdoe. Kojun, a primeira mulher, Lilith, descrita nos pré-bíblicos, foi criada do pó à noite. Foi expulsa do Éden por rejeitar-se à submissão de Adão. E o José Luiz, para o professor Ricardo, diz que gostaria de saber em que língua estão vazadas as escrituras da biblioteca de Nag Hammadi. Eu respondo isso já porque é bem simples. Estão escritas em copta, que era a língua do Antigo Egito que sobreviveu no período greco-romano, né? Agora, supõe-se que sejam traduções do grego para o copta, só que os originais gregos perderam-se, temos apenas os textos em copta. Esses textos estão no Museu Copta do Cairo, né? E podem ser pesquisados e estudados por especialistas que dominem a língua copta. E teve um comentário, mas aí a respeito do budismo, da Jagannatha, das Prabhu, que diz assim: como ficam os transexuais dentro do templo Shin? São aceitos? Só recitando o Nembutsu e tentando compreender sozinho a filosofia do budismo Shin, já posso me considerar um budista de fato? Se tornar um budista Shin aí está dentro daquela do percurso das escolas, de tomada de refúgio, né, de frequentar o templo, tudo. Mas depois a gente pode conversar com mais tranquilidade, tá bom? E como ficam os transexuais dentro do templo Shin, todos muitíssimos bem-vindos, tá? Então, mas depois a gente conversa mais à parte. E deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente já iniciar o final, né? José Luiz, faz todo sentido. Sartre, é claro, quando você escolhe para si, você escolhe para os outros. O outro fraco tem medo de que se assume. Então, bom, queria fazer as considerações finais aqui, já são 5h15 da tarde, então, aos convidados, Kojun e professor Ricardo, e encerrar com uma fala belíssima de Bruna com sua mensagem. Professor? Bem, então, deixa eu encerrar, voltando mais uma vez aí a questão de Maria e a Madalena, né? Vocês sabiam que a ideia de virgindade da Maria, na realidade, é um erro de tradução? Há uma passagem do livro de Isaías que diz que a jovem dará luz a um menino. A palavra hebraica para jovem é alma. Alma não tem sentido nenhum de virgem, é apenas a mulher jovem. Não está se colocando em discussão se é virgem ou não. Acontece que os sábios de Alexandria, que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, traduziram alma por partenos. E partenos é uma palavra muito ligada à deusa antiga de Atenas, Palas Atena, que é uma deusa virgem. Aí essa ideia de virgindade de partenos acabou contaminando a figura de Alma, que não tem nada a ver com isso. Então, é um erro de tradução que deu origem aí a uma monstruosidade teológica, né? E minha saudação final à Bruna, né? Que ela continue na sua caminhada, né? E ele espalhe muito de sua luz, que o mundo precisa de luzes, de pessoas abertas e dedicadas como você, Amanda. Muito obrigado, professor querido.
Bruna, eu quero agradecer e quero, né, por ter ensinado tanto para a gente, e quero agradecer também pela tua luta, pelo teu trabalho, né, pelo teu estudo. Espero que a gente se encontre em outros momentos, que eu possa aprender mais com você e que essa sua luta realmente seja, né, seja a de dar voz para tantas mulheres, para dar visibilidade, né, para o feminino, e que o feminino no sagrado e no sagrado feminino, né, possa se manifestar. E espero que você contribua muito para isso, para o benefício de todos nós. Na minha linhagem budista, nós, né, nas nossas cerimônias, a partir, claro, da minha mestra, que é uma mestra mulher, e a gente recita o nome de Mahaprajapati, que foi a mãe do Buda histórico. Na linhagem como um todo, não tem essa, né, nas dedicatórias, né, tradicionais da ordem, não aparece o nome dela. Mas a minha mestra pôs, e a gente segue usando, porque se não fosse pela minha mestra, eu não estaria aqui, né, como um monge budista, enfim. E porque eu acho que também é importante, porque ela foi a primeira monja histórica. Né? Eu só estou aqui por conta de uma monja. Então, que a gente possa dar visibilidade para as mulheres, né? Que elas, na verdade, eu não quero dar visibilidade para as mulheres, mudando aqui. Eu quero que elas tenham, que elas por si façam isso. Eu não preciso dar nada para elas, né? Vocês já têm esse lugar, né? E eu acho que esse é o lugar do brilho, da luz que a gente não precisa, né? Tá. Eu agradeço imensamente, né, por você ter estado com a gente, por contribuir tanto. A gente vai aprendendo. A gente demora, mas a gente vai aprender. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Faça suas considerações finais e adicionando aos que assistirem, quiserem conhecer melhor o movimento das feministas, que você faz parte, né? Como que podem entrar em contato? bom, então, para encerrar, eu queria mais uma vez agradecer por esse espaço. Assim, uma oportunidade incrível de conhecer vocês. Jean, já conheço pessoalmente, inclusive estou com muita saudade, mas Monge, Kojun, professor Ricardo, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente qualquer hora dessas. Não aguento mais conversar com as pessoas pela internet, então não vejo a hora de encontrar com as pessoas e tocar as pessoas. Espero que a gente tenha essa oportunidade. Então, muito obrigada por esse espaço, pelo carinho, pelas perguntas, pelas reflexões. Eu acho que eu saio aprendendo muito também com vocês. Eu estou aqui só para espalhar a palavra, não para ser a palavra. Então, muito obrigada por esse espaço. E, bom, para falar comigo, me segue no Instagram, no Twitter. Meu Instagram é babudavi. E para falar com as feministas, segue a gente no Instagram, coletivo.fé.ministas. E pode me adicionar no Facebook, me mandar e-mail. Estou à disposição para todo mundo que tiver dúvidas, comentários e tudo, críticas construtivas, eu estou aqui para ouvir. Muito obrigada, então, por esse espaço. E eu queria, na verdade, terminar, então, usando como referência a nossa frase de encerramento do livro, no nosso artigo, que é: durante muito tempo fomos silenciados, porém não mais. Então, muito obrigada, gente. Bruna, muitíssimo obrigado. É uma honra te receber aqui, uma alegria te rever, porque a gente se conheceu e eu já gostei logo de cara. Eu acho a Bruna é de uma fofura imensa. E a vinda da Rainbow Sangha dentro do movimento dos coletivos é justamente para criar essas pontes. E a gente achou mais do que necessário, dentro das nossas lives, uma delas ser dedicada às outras religiões inclusivas, aos movimentos de coletivo, para que a gente possa fortalecer essa grande malha de resistência. E o budismo precisa fazer essa participação,
muitos acham que não são necessários, mas muitos acham que são necessários, e ter a participação do olhar budista dentro dessa pluralidade da sociedade e da pluralidade da sexualidade, sobretudo, né? Que a maneira com que o budismo olha a sexualidade não é a mesma que as outras religiões. Cada uma tem as suas nuances, sem um julgamento de melhor ou pior, não é isso, mas trazer olhares diversos sobre o mesmo assunto, né? Como que nós entendemos, como que nós lemos a vida por diversos olhares, né? Então, é maravilhoso isso, muitíssimo obrigado. Eu vou depois colocar o link do livro lá na nossa timeline para vocês baixarem gratuitamente. É um livro riquíssimo, porque a gente tem aí da Regina Jurkevitz, né? A Ivone Gebara, o André Muscoff, a Bruna e tantos outros que escreveram esse livro de uma riqueza muito, muito importante para a reflexão sobre a sexualidade, gênero, na ótica do cristianismo, né? E o trabalho que as católicas fazem junto com as feministas e tantos outros coletivos de gênero dentro do cristianismo são simplesmente mais do que necessários na nossa sociedade, tá bom? Essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, então depois vocês cliquem lá, seguem o nosso canal, e daqui 15 dias, ou seja, no dia 28, nós voltamos com uma outra live dentro do assunto budismo, que a gente ainda vai definir o tema, mas vamos fazer o nosso bate-papo dentro da esfera do budismo e da pluralidade, da diversidade, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom fim de semana. Amanhã é dia de eleição, votem conscientes, né? Para que nós possamos melhorar, mudar, transformar a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigado a todas, a todos e a todos, e bom fim de semana. Muito obrigado pela presença. Namanda.